Vocês já devem ter ouvido aquela frase que a geração de hoje não consegue conquistar nada. Ficou muito difícil ter um terreno, um veículo. Esses veículos de entrada aí estão caríssimos no mercado. E muito menos uma casa. Ficou muito difícil para a geração de hoje ter essas conquistas. Coisa que quando a gente compara com a geração de antigamente, a gente fica com a sensação que era mais fácil. Mas será que era mais fácil mesmo? Agora, se você quiser saber se realmente era mais fácil ou não, fica comigo até o final que eu trouxe algumas provocações. E eu tenho certeza que o final vai te surpreender. Pessoal, eu trouxe alguns dados aqui pra gente fazer essa nossa comparação. E eu moro atualmente no interior de São Paulo, então os dados são referentes à minha região, podendo variar aí entre regiões no país, beleza? Então vamos lá, a primeira comparação que eu trago aqui é de um terreno. Um terreno lá em 1994 girava em torno de R$ 6.500 a R$ 25.000, dependendo ali do padrão e da localização. Por que eu tô trazendo como base comparativa 1994? Que foi quando o Plano Real oficialmente foi lançado. Porque para trás era aquele descontrole total, inflação assim, nas alturas, variando de um dia para o outro, seu dinheiro totalmente desvalorizado. E o salário na época era em torno de R$ 64 a 70. Eu vou arredondar para 70 aí para ficar mais fácil para nós. Hoje, em 2025, um terreno aqui na minha região gira em torno de uns R$ 300 mil. Terreno assim, bem simples e pequenininho. E o salário mínimo no estado de São Paulo hoje está para ser aprovado ainda nesse ano para se tornar R$ 1.804. Eu já vou estar trazendo com esse salário atualizado aqui para nós. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês, eu vou ilustrar aqui para a gente ver quantos salários mínimos era necessário para se comprar um terreno naquela época comparado com hoje. Então aqui, ó, 1994, R$ 70, um terreninho aqui, bacaninha. Eu arredondei aí para 10 mil, tá? Então uma média aí de 10 mil reais cada terreno. Então, na época, utilizando o salário mínimo de R$ 70, a gente precisava de 143 salários, tá bom? Agora aqui em 2025, o que a gente pode ver? Utilizando o salário mínimo aqui da base de São Paulo, de 1.804, a gente considerando um terreno de 300 mil reais, a gente teria que ter 166 salários. Então, galera, com certeza, assim, em termos de moradia, de terreno, a gente teve um boom imobiliário, não foi só a inflação em questão salarial. Realmente ficou mais complicado a gente conseguir ter uma moradia hoje, né? Aumentou muito. Logicamente que aqui a gente tá falando assim só do preço bruto, a gente tá fazendo uma análise seca ali da situação, mas a gente tem que lembrar que hoje a gente tem vários tipos de incentivos e de financiamentos que nos auxiliam a fazer a aquisição de um terreno, uma moradia, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Até o Minha Casa Minha Vida aumentou agora as faixas salariais que vão até 12 mil reais. Naquela época não tinha esse negócio de fazer a aquisição de um apartamento na planta, consegue até parcelar suas entradas, por exemplo. Pessoal, agora olha que interessante essa situação aqui. Vamos falar agora de veículo. Em 1994, um Fiat Uno, lá na época, era uns R$ 7.500. Então, a gente precisava de 107 salários para fazer a aquisição de um Fiat Uno. Hoje em dia, a gente tem como carro de entrada aí um Kwid, que está em torno aí dos seus 70 mil reais. E para a gente fazer a aquisição de um Kwid, são 39 salários, bem menos do que naquela época. A gente pode ver que, de fato, algumas coisas ficaram mais fáceis de você conseguir adquirir e outras realmente ficaram mais desafiadoras, né? Ai, Danilo, então você tá falando aí, cara, por que você fez esse vídeo aí? Você tá falando o óbvio? É lógico, cara, que terreno ficou mais caro. Todo mundo sabe, na época lá o meu vô trocava 2 galinhas e 1 vaca por um terreno, agora já era. Como é que eu vou fazer? Então, carinha, mas a gente tem que lembrar que tem algumas coisas que podem mudar esse fator. Algumas coisas que mudaram ao longo do tempo e influenciaram também a capacidade das pessoas fazerem a aquisição de um imóvel, de um terreno. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos então recapitular um pouquinho, voltar lá no tempo dos nossos pais e avós, né? Já que o carinha aqui falou que era fácil trocar as coisas por um terreno, né? Vamos lembrar que naquela época, os nossos pais e avós, eles tinham como prioridade da vida fazer a aquisição da sua casa. Primeiramente que eles moravam com os pais até casar, até conseguir sair de casa. E naquela época, as casas, pessoal, vai estar passando umas imagens aí, eram muito pequenininhas, casinhas bem simples, com um cômodo, às vezes nem tinha banheiro, o banheiro ficava na área de fora, ou utilizava aquelas casas que era casa de fundo, utilizava um banheiro em conjunto. Na época, muitas pessoas pegavam o terreno do pai e da mãe para fazer a construção da casa no fundo. A gente tinha as pessoas que faziam aquisições de carros na época e ficavam com os carros por muitos anos. Não tinha esse negócio de ficar trocando carro de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos. O carro até enferrujava naquela época, ficava com aqueles carros caindo em pedaço no meio da rua, lembra disso? Naquela época, pessoal, existia uma ajuda em conjunto ali muito maior do que é hoje. Vocês querem um exemplo disso? Pode perguntar pro seu pai, pra sua mãe, pros seus avós, se naquela época, quando alguém ia construir uma casa, todo mundo era chamado para ajudar. Vinha parente de longe, vinha tio, via
primo, via pai, mãe, tudo ajudar para fazer a construção da casa no finais de semana. Então o pessoal se reunia para ajudar a levantar a casa. Agora me diz uma coisa, vocês topariam morar numa casinha dessa, ter um carrinho aí velhinho, sem ar-condicionado, banco rasgado, ou até mesmo pôr a mão na massa para construir uma casa? Vocês topariam fazer isso? Tô dando um exemplo aqui dos seus avós, dos seus pais, na época estudava até a 4ª série e conseguiam um tipo de trabalho, fazer bico, né, e conseguia sobreviver. Hoje em dia, exige-se muito mais da pessoa para ela conseguir ter alguma coisa. Quer um exemplo disso? Eu trouxe aqui alguns números que mostram que a pessoa, para se formar numa faculdade particular, durante os 4 anos, ela vai gastar em torno de 60 mil a 120 mil reais. Se ela quiser fazer uma pós-graduação, um MBA, ela vai gastar em torno de uns 40 a 80 mil reais também. Fora cursos extras de inglês, tecnologia, que tá muito em alta hoje em dia, vai pôr aí na conta mais uns 10 a 20 mil reais também. E fora que, assim, o gasto com escola particular hoje, na época, os nossos pais e avós estudavam em escola pública, e hoje não. Hoje o ensino se distanciou muito, então um gasto com escola particular hoje, até o ensino médio, gira em torno aí dos seus 800 a 3, 4 mil reais, até mais, dependendo da escola. Na minha opinião, as prioridades mudaram hoje. Se a gente comparar com o pessoal de antigamente, é o que eu falei, eles tinham a prioridade de trabalhar muito e construir a sua casa. E hoje, os jovens, dos 18 anos até 30 anos, eles acabam tendo gastos supérfluos muito maiores do que naquela época. Hoje em dia tem muitas opções que os nossos pais, avós e tios não tinham e acabam desviando o foco da pessoa. Gastos com celulares. Em média, o jovem vai gastar aí em torno de uns 10 mil reais para trocar um celular. Roupa de marca, galera. Acabam comprando, fazendo aquisições dessas marcas aí famosas para se sentir integrado ali no meio social. Eu mesmo, na minha época lá, a minha mãe tava até falando comigo, nossa, você ainda tem essa camiseta? Eu vou pegar ela aqui para vocês. Essa camiseta aqui, galera, é uma camiseta de marca que minha mãe me deu quando eu tinha lá meus 16 anos. Na época, ela custou uns 90 reais, era dinheiro pra caramba. Agora me diz, já pensou se eu tivesse educação financeira na escola com meus 17 anos, 16 anos? Com certeza minha mentalidade ia ser outra e eu não ia ligar pra ficar comprando essas roupas. Eu ia pedir pra minha mãe dar esse dinheiro pra fazer investimento, poupar. Outra coisa que os jovens gastam muito tá relacionada a jogos eletrônicos, videogame, consoles, né? É em torno de uns 5 a 8 mil reais que é gasto aí a cada geração nova de um console. Os jovens hoje estão saindo cada vez mais cedo da casa dos pais e isso acaba acarretando em gastos maiores para os jovens. É como eu citei, antigamente o pessoal saía de casa só quando casasse. Tudo isso que eu citei consome tempo e dinheiro. Eu acho que existe um mix de coisas que influenciou. Algumas coisas realmente ficaram mais difíceis, mas eu acho que as prioridades mudaram. Então se você ficou até aqui, gostou do vídeo, fez sentido para você, convido a se inscrever no canal, dá uma curtida aí e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado! Valeu!